No capítulo 1140, uma fala desse cavaleiro sagrado deixou todo mundo confuso. O que diabos é a marca do abismo? E como eu e o Lipe comentamos na live de domingo, desde o lançamento do capítulo já corria a ideia de que essa marca confirmava que o Shanks conseguia se teletransportar pelos círculos demoníacos dos Gorosei. Tu deve ter ouvido isso aqui mais que em qualquer canal da história, mas eu venho comentando que o Shanks de fato viveu um tempo em Marijoa depois da morte do Roger. E nesse período tudo pode ter acontecido, desde terem marcado ele com coisas de cavaleiros sagrados, como essa tal marca, até colocado um chip celestial diretamente no cérebro dele, que também é outra referência antiga lá do flashback do Doflamingo, também comentei no review. Pois é, essa teoria maluca também explicaria como ele conseguiu enfrentar o Kaido e aparecer em Marineford em tão pouco tempo. Mas o melhor de tudo era a ideia de que o Shanks simplesmente perdeu o braço de propósito para o Lorde da Costa porque ele queria se livrar da marca do abismo. Pois é, você reparou que ali no cotovelo do Sam Sommers, no último capítulo, tinha ali uma marca circular que muita gente já considera canon como a marca do abismo. Apesar de, como eu comentei também no review, aquilo ali parecia ser a mesma marca do reino de Briz, um reino que a gente ainda não foi apresentado oficialmente, mas que já revelou um emblema bem parecidinho com esse do Sam Sommer. E de verdade, do fundo do meu coração, eu, mais que qualquer pessoa, tenho uma mente aberta. Eu aceito o que for, eu não vou nem falar que é impossível. Vai que o Oda enxerga uma oportunidade de fazer um famoso retcon, termo que se usa quando o autor traz uma nova informação que altera o entendimento de um acontecimento anterior da obra, mas que sempre carrega uma conotação de gambiarra roteirística, quando às vezes até não é. Só que nesse caso seria, o Shanks salvando o Luffy lá no primeiro capítulo, secretamente botou o braço, porque ele sabia que era o braço que tinha a tatuagem da marca do abismo, que ele não queria mais, e quando o bicho comeu, ele fez assim, ó. Quer dizer, obrigado, Lorde da Costa. Não sei se faz sentido, vai. Relaxa, durante o vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas na verdade, essa marca, pra mim, revela uma teoria muito mais interessante que faz bastante sentido com o enredo. Porque a gente sabe, desde Alabasta, Vivi virou uma chapéu de palha, só que ela meio que pra comunidade é uma chapéu de palha não oficial por não navegar com o bando. Mas isso não é exatamente assim. Graças à marca do X, a promessa que ela fez com a tripulação, fica entendido que um dia eles vão se reencontrar e viver aventuras juntos. E por mais que a Vivi pareça ter ficado um pouco esquecida por algumas sagas, acredito que o Oda sempre levou em consideração a importância da personagem. O X não foi simplesmente apagado pelo tempo. Recentemente, vários acontecimentos tornaram a Vivi uma peça vital no tabuleiro político do Novo Mundo. O seu pai presenciou a verdadeira forma de Mu e dos Gorosei. Ele ouviu da pessoa que senta no trono vazio informações valiosíssimas sobre o passado da sua família e do mundo. Descobrimos que os Nefertari também carregam o D no nome, que Vivi tinha uma ancestral que parecia ter uma relação próxima de Mu, mas que aparentemente o teria traído no passado, sendo responsável pela salvação e distribuição pelo mundo dos poneglyphs. A gente ainda tem a mensagem que a Lily queria passar para todos os herdeiros Nefertari, uma mensagem que por séculos talvez estivesse perdida, mas que agora vai fazer todo o sentido. E a Vivi conseguiu escapar com vida do Reverie, mas agora ela tá junto de Morgan's Big News e o Apol, bravamente tentando retomar o controle do próprio destino. E no passado misterioso da família Nefertari, talvez a sua herdeira nem tenha noção que habitam demônios, marcas, linguagens ocultas, círculos de invocação, túmulos secretos e muito mais. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, teoria quente, linkzinho na descrição, mas tem bastante coisa interessante a ser discutida, porque Vivi, o passado dos Nefertari, o Palácio de Alubarna, a linguagem antiga dos poneglyphs, o mural do Cthulhu, cara, vai ter tudo aí, segura. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. E Alanzito, sem mais delongas, chama a vinheta. Durante a saga de Egghead, vimos pela primeira vez o círculo de invocação demoníaco usado pelos Gorosei. Desde então,
As pistas deixadas pelos anciões e seus lacaios ainda não revelaram qual a verdadeira fonte do poder que permite que personagens simplesmente brotem de centenas de quilômetros de distância. Isso não é normal em One Piece. Até a fruta do Kuma, que a gente achava que teleportava as pessoas, na verdade as manda voando até o local desejado. O que, curiosamente, nos leva à primeira vez na obra que nós vimos um círculo demoníaco funcionando. Durante o time skip, o Brook acabou voando vários e vários dias até chegar ao seu destino, a ilha Namakura. E numa piada genial, ele simplesmente brota no centro de um círculo de invocação demoníaca que os cultistas da ilha estavam usando para fazer um ritual para invocar o rei dos demônios, o próprio Satan Sama. E aí, pum, brota esse esqueleto falante, fumegante. Óbvio que todos os cultistas acham que realmente funcionou. O círculo de invocação demoníaca invocou o Brook, mas não, era na verdade a fruta do Kuma, né? Outro detalhe bobo, mas que eu amo, é que no capítulo 524 o título é Inferno, e eis que tantos capítulos depois, lá no 1094, o Oda revela que de fato o inferno na Terra existe e os seus demônios são os Gorosei. De lá para o capítulo 1110, onde vimos um desenvolvimento inédito. Os círculos de invocação também funcionam entre os Gorosei, com Jay Garcia Saturno claramente invocando os outros anciões. E vale comentar, tá? Esses poderes não eram os únicos que chamaram muita atenção e ficaram meio sem explicação, porque eles também tinham poderes bizarros de regeneração, se recuperando de qualquer dano tomado, até as bombas atômicas meio meme do Luffy no Gear 50. Além disso, eles tinham alguma forma de telepatia, já que eles se comunicavam como se estivessem num server do Discord, se o server fosse a tua própria mente. E claro, no final da saga de Egghead, Jay Garcia foi demitido, e no processo da sua demissão, a extração dos seus poderes demoníacos por parte de Imu ficou bem clara, restando somente o esqueleto de um ex-Gorosei. Por isso a gente acredita que esses poderes estão diretamente conectados ao Imu, e até o próprio Shamrock já apresentou alguns desses traços quando ele saca Cerberus, e a gente vê aquelas chamas negras que lembram muito os poderes do Jay Garcia e os outros Gorosei. Falo a mesma coisa para Gunko, que aparentemente tem confirmado a fruta da seta, mas que eu também acredito tenha sido boostada pelos poderes demoníacos de Imu. Ela tá mais roubada do que o normal. Bom, é deles que a gente vai falar. Capítulo 1134, com a chegada de Shamrock, nosso Shonks, e Gunko no Castelo Real de Elbaf, pela primeira vez pudemos ver as diferenças entre o Círculo dos Cavaleiros Sagrados e o dos Gorosei. Basicamente, as inscrições são iguais, mas o Jay Garcia carregava o número 5 entre as pontas da estrela, enquanto o dos Cavaleiros Sagrados era liso. E no capítulo mais recente, o 1140, o Shamrock e a Gunko acabam invocando os outros membros dos Cavaleiros Sagrados, Sam Sommers e Sam Killingham. E aí, depois do briefing do que vai ser a missão, o Killingham acaba revelando que, para atravessar esses portais, esses círculos de invocação, somente usando a marca do abismo. Isso é muito importante, porque já de cara a gente tem noção que a pessoa pode tanto ir quanto voltar. Isso meio que acontece em Egghead, mas agora com os Cavaleiros Sagrados isso fica explícito. E com o quê? Com uma condicional, que é essa marca do abismo. É interessante pensar então que realmente uma marca na pele, talvez feita pelo próprio Imu, para imbuir seus poderes, seja a chave de acesso para ir e voltar através dos círculos. E isso também lembrou como a Vivi e os Chapéus de Palha fizeram a marca da amizade lá no capítulo 157. Não esquece disso. Mas como um adendo, vale falar um pouco sobre o Homem Marcado pelas Chamas ou o Homem da Cicatriz. Existe uma chance bem remota do Homem da Marca da Cicatriz ou da Marca da Queimadura ter uma marca que na verdade é a marca do abismo. E essa chance se baseia basicamente no capítulo 1081, quando o Lafite, conversando com o Shiryu, comenta como talvez essa figura seja um homem que trabalhe junto ao governo mundial para manter o quarto Road Poneglyph longe dos piratas. E outro comentário que não pode passar é sobre a marca no cotovelo do Sam Sommers. Pode ser só uma tatuagem, pode ser o símbolo do reino de Breeze, que de alguma maneira pode ser vassalo à família Shepard, né, que é a família do Sommers e a família do Gorosei Júpiter. Tudo isso é possível até mesmo ser a marca do abismo. Beleza. No entanto, vale lembrar também que cada cavaleiro pode ter essa marca em um lugar diferente do corpo. Quando eu levei pra live a teoria maluca do Shanks ter deixado seu braço ser comido de propósito, o Lipe até me zoou, mostrando uma imagem do primeiro capítulo que mostra nitidamente o cotovelo do Shanks sem nenhuma marca. Mas, gente, isso é mais um adendo, realmente é difícil levar super a sério essa ideia agora, só que, de novo,
para me proteger. Não é impossível. No capítulo 1084, o Rei Cobra confirma com os Gorosei a história oficial em relação ao início das monarquias em determinados reinos pós-século perdido. Ou seja, a família Don Quixote governava Dressrosa, e aí teve a treta do século perdido com a aliança dos 20 reinos, né? Ou seja, as 20 famílias, e aí a família Don Quixote foi elevada até Marijoa. A partir daí, foi selecionado a dedo certos grupos aristocráticos para então passarem a ser os novos comandantes dos territórios que anteriormente era desses promovidos a dragões celestiais. Legal? Legal. Em Dressrosa, o escolhido foi a família do rei Riku, a família Doldo. No entanto, um tempo atrás, o Doflamingo veio e replicou o golpe para retomar os poderes. Só que a gente não pode esquecer, antes do século perdido, a família Don Quixote já comandava Dressrosa. Inclusive, segundo Léo, eles torturaram e enganaram os anões por muitos e muitos anos. E aí no mesmo capítulo 1084, o Oda trouxe um pequeno mistério daqueles que passa batido e depois você lembra e fala... Oda é gênio. Enquanto o Sabo estava infiltrando o castelo, ele ouve os guardas comentando como alguns de seus colegas desapareceram, porque supostamente eles teriam visto o quarto fantasma. Inicialmente eu achava que esse quarto era aquele salão com as flores que o Imu aparece algumas vezes. E o motivo do desaparecimento dos guardas seria por estar simplesmente bisbilhotando ter visto um quarto onde o Imu passa, trafega. Isso seria uma coisa que geraria uma pena de morte, porque olhou o Imu, faleceu, a não ser que seu nome seja Sabo. Mas esse desaparecimento pode ter outro motivo. Talvez o quarto fantasma seja o lugar em Marijoa em que Imu e os cavaleiros controlam os círculos de invocação. Se esse abismo tem uma fonte de energia, talvez a sua matriz esteja no quarto fantasma. E se esses guardas desapareceram, talvez seja porque eles simplesmente entraram no quarto sem a marca do abismo. Ou seja, morte certa. Caiu no abismo. No capítulo 1140, deu para notar um detalhe bem interessante nesses círculos de invocação. Observando ali o anel exterior, podemos ver algumas inscrições ilegíveis para a gente. Elas são bem parecidas com a escrita secreta dos poneglyphs, e mesmo que não sejam necessariamente a mesma linguagem, o formato dos caracteres pode estar intencionalmente remetendo a uma época mais antiga da história de One Piece. Ou seja, os poderes de Mu definitivamente não são novidade. E sobre os poneglyphs, vale lembrar que no capítulo 818, o Nekomamushi revelou que o clã Kozuki foi responsável por criar e também escrever a história durante o século perdido. Mas essa interpretação pode não ser verdade. No capítulo 1085, quando Imu está discutindo com o Rei Cobra sobre o passado, ele revela que um erro ou simples incompetência da Lily foi o que acabou espalhando os poneglyphs pelo mundo. E aí, quando ele se refere aos artefatos, ele as chama de relíquias. Sim, relativo ao século perdido, elas são relíquias, mas e se ele não está falando do século perdido? E se há 900 anos no passado os poneglyphs já eram relíquias? E se os poneglyphs já existiam, criados pelo clã Kozuki, que são o clã mestre pedreiro, só que eles só foram inscritos durante o século perdido, carregando então as mensagens necessárias para o futuro. Porque pra gente é fato, o que está escrito nos poneglyphs remete ao século perdido, porque remete à arma ancestral, remete a conflito, a treta, a guerra, a coisas sumindo, desaparecendo. Eu acho que todos os poneglyphs que a gente obteve a tradução remetem a 900 anos no passado. Então, é fato, dá para assumir que eles foram escritos nessa época. Mas a criação da pedra pode ser de muitos e muitos anos antes. Talvez eles já fossem relíquias para Imu. Porque desde o capítulo 1138, nós temos confirmado que o mundo já tinha passado por grandes conflitos, ou até mesmo grandes apocalipses. O primeiro mundo marca um fim onde o planeta é envelopado por morte e escuridão. Então, se as inscrições dos círculos de invocação dos Cavaleiros Sagrados for de antes do século perdido, então isso também pode significar que os poderes de Mu e dos Gorosei são poderes ancestrais do primeiro mundo, poderes anteriores ao das Akuma no Mi, poderes que podem ter sobrevivido de um mundo que terminou em morte e escuridão. A gente sabe que o clã Kozuki era capaz de entender a linguagem dos poneglyphs. Claro, foram eles que marcaram a história em pedra. Mas, quem sabe, eles não eram os únicos.
O Palácio de Alubarna, segundo o capítulo 188, existe há mais de 4.000 anos. Considerando a linha do tempo de One Piece, é possível que ele tenha sido criado durante ou logo depois da Era do Primeiro Mundo. Dá para notar, inclusive, na Cripta Real de Alabasta, no capítulo 202, algumas inscrições e desenhos que lembram os elementos do mural do capítulo 1138. Tem um chifrudinho ali, tem 2 deuses ou entidades segurando alguma parada, pode ser até um ritual aquilo. Eu tenho teorias aqui do passado que comentam sobre essa inscrição de Alabasta, mas eu acho que tudo indica para ela ser importante, ainda mais com esse contexto de primeiro mundo, marca do abismo e tudo mais. E vou explicar por quê. Será que o Oda não tá colocando indícios para a parceria entre Mu e Lily no passado ter resultado em uma terrível tragédia? Só para lembrar, o Imu parece bem obcecado com a Lily porque ele carrega um quadro enorme dela no seu próprio palácio, mesmo 900 anos depois. E mesmo quando ele fala com o Rei Cobra, que é o descendente da Lily, ele não tá 100% certo do que ele sabe ou não sabe. Porque se os poderes do Imu vêm do primeiro mundo, é possível que a Lily estivesse estudando essa era da humanidade, com acesso a inscrições, círculos de invocações e poderes relacionados à marca do abismo. Talvez ela fosse uma cientista do passado, arqueóloga, ocultista, que estava buscando de uma maneira ajudar o Imu a derrotar o reino antigo, que, como o Vegapunk descreveu, era um reino hiper avançado cientificamente e que pode ter levado Imu e Lily ao lado do ocultismo, buscando poderes proibidos e ancestrais. E só para deixar claro, não tô falando que a Lily era secretamente uma vilã. Eu acho que parte da história do século perdido vai ser sobre como o Imu era uma figura que parecia do bem e foi ou corrompido de alguma maneira ou secretamente ele sempre foi do mal. Isso é uma temática batata de One Piece e acontece direto. Para descrever isso, algo muito importante dessa relação é justamente como o Imu descreve a Lily pro Rei Cobra, porque é um mistério o paradeiro dela. E pelo jeito que ele fala, não foi o Imu que desapareceu com ela. Até pela maneira que ele considera que pode ter sido um erro, abre a possibilidade para a ideia de que a Lily não de fato traiu o Imu. Talvez tudo tenha sido um trágico acidente, ou então a Lily realmente percebeu a verdadeira face do Rei do Mundo e resolveu tomar o destino em suas próprias mãos. Sabendo que ela é um D, sabendo que ela deixou uma mensagem, eu acho que essa é a versão mais plausível, que a Lily descobriu os erros do Imu, mas na sua tentativa de espalhar os poneglyphs pelo mundo, ela pode ter cometido um erro que custou a sua vida. Talvez ela tivesse sido a mente responsável por criar o abismo, e claro, a marca que tornaria possível usá-lo com segurança. E se foi um acidente, a maneira que os poneglyphs se espalharam pelo mundo, talvez o seu próprio desaparecimento também tivesse sido. Talvez Lily tenha simplesmente caído no abismo sem a marca, e assim como os guardas que desapareceram em Marijoa, ela também desapareceu. Dessa maneira, teríamos uma conexão nítida entre Lily e Vivi. Enquanto Lily criou a marca do abismo no passado, no presente, Vivi criou a marca da amizade. A marca que vai permitir que ela reencontre seus amigos e atravesse o abismo que os separa. Então, galera, essa foi a teoria. Deixa o like, se inscreve, linkzinho na descrição. Eu achei muito boa, cara. O Joe mandou bem. Eu dei uma adicionada, dei uma poetizadinha aqui de leve. Mas eu achei bem interessante. Eu tô bem curioso para entender de onde vem essa marca do abismo, como é que ela funciona e qual é a origem dela. E a gente nunca colocou isso em perspectiva, mas eu acho que realmente o Imu pode ter poderes do primeiro mundo. Poderes da época que simplesmente era tiro, porrada e bomba. A gente nem tem noção exatamente do que aconteceu e só descobriu agora por causa dos textos Harley. Eu tenho uma teoria também de semana passada sobre esses textos, sobre Edward Harley, sobre a Terra Oca, que pode ser no meio do mundo de One Piece, sobre o Sol no meio da Terra Oca. Então não deixa de checar, vou ver se eu deixo aqui no final. Alanzito, obrigado pela edição como sempre, você é craque. Um beijo, um queijo, galera, deixa o like e valeu! Pode Palace Secreto. Hoje vai ter leicão. Tomara que seja top. O tempo tá passando muito rápido, tá muito quente. A conta de luz tá voando. Pô, porque sem ventilador e sem ar-condicionado tá impossível. Aí, a Ju me deu uma lâmpada de lava que eu olho e fico enamorado. Que bela lâmpada de lava. Tem que voltar. É o Comes e Bebes. Entendeu? Liguei pra consultar minha TV. A moça falou que pode ser a net. A internet, no caso, a Oi. E eu vou agora ter que marcar com o técnico da Oi.
pra ver, porque ela falou que, bom, como é free mesmo, e como eu tava querendo já trocar a internet, porque subiu pra caramba o preço, né? Rola isso. Enfim, pode parecer criado, tá, Lanzito? Vai ser craque. Valeu!